Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Batista Portolândia. Boa noite, nossos amigos e irmãos de outras denominações também que estão nesse momento também cultuando conosco nesse momento. Estamos no culto de adoração, não fisicamente, mas agora através da rede, mas reunidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um em sua casa, no trabalho, aonde você estiver e está acessando. Nesse momento nós estamos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, adorando a Deus, agradecendo a Ele pelas suas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Estamos aí ansiosos para voltar ao nosso espaço físico, ali na rua Jaú Passi, 522, e logo que a data esteja marcada, vamos estar avisando para os irmãos, estejam orando, porque creio que será um momento muito prazeroso, muito alegre, de nos reunirmos e compartilharmos, não o momento de nos abraçarmos ainda, mas pelo menos o contato visual, que a gente possa estar falando com os outros, né? Quero também, nesse momento, convidar você a estar orando pela vida do irmão Valmir, que ainda está internado, pela vida do irmão Rosival, que também adquiriu a Covid-19, mas ambos estão apresentando melhoras. Graças a Deus, os remédios estão surtindo o efeito esperado e cremos que logo, logo nós vamos ter boas notícias aí, porque já estamos recebendo boa notícia. Cada dia o irmão Valmir está reagindo e cremos que o irmão Rosival também estará nessa batalha também saindo vitorioso. Pedindo a Deus que esteja confortando o coração de cada familiar dos nossos irmãos. Orando uns pelos outros para que Deus possa estar nos abençoando também nesse momento tão difícil. Quero convidar você também nesse momento a manter a sua fidelidade. A igreja continua com seus compromissos, com seus afazeres. Estamos aí tendo despesas de água, luz, as despesas que a gente tem comum, e a nossa receita não pode baixar, porque senão a gente não quer, a gente não deve, ficar devendo, desculpa aí a repetição, mas é para reforçar mesmo que nós precisamos manter a nossa fidelidade, e a nossa fidelidade vem do seu comparecimento, do seu compartilhar, da sua oferta. E dízimo não é um mandamento, dízimo é um agradecimento a Deus pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, creio que você está sendo abençoado, creio que nós estamos sendo abençoados. Então, nesse momento nós vamos estar orando, depois vamos estar lendo a palavra do Senhor e trazendo aquilo que Deus colocou nos nossos corações, e peço a Deus que o Espírito Santo do Senhor possa estar impactando a sua vida, assim como Ele fez com a mim enquanto Ele ministrava no meu coração. Vamos orar? Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer, Deus, nesse momento, por cada um que está nesse momento interagindo conosco, formando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como tantos outros irmãos reunidos aí nos seus templos virtuais também, outras igrejas, outras denominações nesse momento também reunidos nos templos virtuais, formando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja glorificada que anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo, que estará eternamente com o Senhor Jesus Cristo na sua presença, glorificando, adorando ao Senhor na sua essência. Deus, queremos nesse momento clamar a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida do irmão Valmir, do irmão Rosival, que o Senhor possa estar administrando cura ali na vida dos nossos irmãos. Estejam usando aqueles medicamentos, a inteligência dos médicos e de outros profissionais de saúde que os assistem, para que ali, Deus, o Senhor possa estar transmitindo e trazendo a cura da vida daqueles irmãos. Esteja confortando a vida de cada familiar deles também, para que eles possam entender essa situação e possam aceitar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, independente do que esteja acontecendo. Que nós possamos entender que o Senhor tem sempre o melhor para nós, mesmo que aos nossos olhos ainda não possamos entender,
mas cremos que o Senhor tem maravilhas para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Isaac, na direção desse rebanho, dos seus líderes também, dos seus liderados, para que possamos juntos, Deus, estar trabalhando, para que ao retornarmos possamos estar dando continuidade àquilo que o Senhor já tem ministrado em nossas vidas e que nós possamos ver cada vez mais a tua igreja avançando, crescendo, adorando o Senhor na sua essência, em espírito e em verdade. Mais uma vez te clamo, Deus, pelo teu perdão, que o Senhor possa estar agora usando a nossa mente, o nosso coração, o teu Espírito Santo, para que nós possamos sentir a tua presença falando aos nossos corações. Eu te agradeço e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos estar lendo aí dos versos 37 ao versículo 40. Lucas 19, de 37 a 40, vou ler na versão NVI. Diz assim, a partir do versículo 37. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? Estava meditando nessa passagem e estava pensando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Estava pensando na igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua essência. Qual é a essência da igreja do Senhor Jesus Cristo? Adorar a Deus e proclamar as maravilhas do Senhor. Creio que desde quando ela foi formada, quando ela foi inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo, o desejo, a vontade do Senhor é que nós, como igreja, fundamentada sobre aquela pedra que ele disse, proclame o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, e que nós possamos juntos glorificar a Deus na sua essência. Então, creio que a essência da igreja é essa, né? O que move a igreja é isso. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 12, que nós somos feitos para o louvor da sua glória. Mas, pensando nessa passagem também, eu vi também que a igreja pode perder essa essência. Deixar de ser um adorador. Se perder em seus rituais, em seus preceitos, usando às vezes até a própria Escritura, como eu quero levar os irmãos a meditar comigo, como forma de tentar ser, mas não é, porque não está dentro daquilo que Deus estabeleceu como sendo a sua vontade. Muitas vezes nós vemos as pessoas usando a Bíblia, mas não vivendo a Bíblia. Então, às vezes a igreja pode perder a sua essência. E creio que quando o Senhor Jesus disse que as pedras clamarão, é que a igreja, apesar de, ela não vai perder a sua essência. Então, eu quero convidar os irmãos a meditar comigo primeiro, nesses 3 pontos. A igreja que adora na sua essência. A igreja que pode perder essa essência, mas a igreja que vai sempre manter essa essência de adorador, que busca adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos pensar junto dessa maneira? Primeiro, a igreja que adora. Versículo 37 diz assim, toda a multidão dos discípulos começaram a louvar a Deus alegremente em alta voz. O pano de fundo dessa passagem é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. E a igreja, nesse momento, ela está personificada nesses discípulos.
Em algumas versões diz que a multidão, toda a multidão dos discípulos, aqueles que estavam acompanhando Jesus Cristo, que estavam aprendendo de Jesus Cristo, que estavam conhecendo Jesus Cristo e conhecendo a Deus através de Jesus Cristo, estavam glorificando a Deus pelos milagres que Jesus estava operando. Não é toda a multidão em si, mas são aqueles que entendem quem é Jesus Cristo, que compreendem quem é Jesus Cristo, que aceitam quem é Jesus Cristo, que se torna a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que nesse momento aqueles discípulos são a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão nesse momento adorando a Deus em espírito e em verdade. Nesse momento eu quero pensar dessa maneira: fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Paulo já dizia isso quando ele escrevia a igreja de Éfeso. Quando também Jesus Cristo encontra com aquela mulher em Sicar, descrito lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala para aquela mulher que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E um pouco antes de Jesus Cristo entrar em Jerusalém, ele interpela os seus discípulos perguntando o que eles pensam a respeito dele. E Pedro então faz aquela célebre afirmação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus diz que sobre esta afirmação, sobre esta pedra, a igreja do Senhor está sendo fundamentada, está sendo firmada. E nada, nem todo o exército do inferno vai abalar, vai derrotar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Podemos ser abalados, podemos enfrentar dificuldades. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, essa primeira igreja de Jesus Cristo, que eu quero levar os irmãos a pensar comigo, era essa igreja que começou a viver na sua plenitude a adoração, clamando em alta voz para aquilo que eles estavam testemunhando, eles estavam vendo Jesus Cristo operando milagres, Jesus Cristo ressuscitando, transformando, levantando o ânimo das pessoas pelas suas palavras, mas também ele estava corrigindo, consertando aquilo que era mal interpretado. Então, os discípulos estavam aprendendo a viver essa plenitude da igreja. A plenitude da igreja que vai sendo moldada em verdadeiros adoradores, aquele que Deus está procurando. E os discípulos vão entender isso um pouco depois, quando Jesus Cristo ressuscita, quando o Espírito Santo desce, eles vão começando a interligar os fatos e a perceber que eles são essa igreja e são mais que vencedores. Então, essa primeira igreja, ela vive essa essência. Veja que essa primeira igreja, ela nos ensina o que é dedicação. São os discípulos que preparam esse momento da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Eles vão buscar aquele jumentinho, eles colocam um manto no cima do jumentinho, e são eles que comandam aquele momento triunfal, são eles que proclamam, são eles que cantam alegremente aquele hino, que diz: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus e paz no céu e glória a Deus nas alturas. São os discípulos que vêm fazendo isso, a multidão vai acompanhando, mas são aqueles que entenderam, que acompanharam Jesus Cristo, que viveram Jesus Cristo, que estão se dedicando a Jesus Cristo. Eles estão nos ensinando a ser verdadeiros adoradores, a ser a igreja de Jesus Cristo, aquela igreja que Paulo descreve lá em 1 Coríntios como o corpo vivo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós, cada discípulo, cada cristão, cada seguidor de Jesus Cristo, ele é uma parte desse corpo. E cada discípulo tem a sua
função. Cada parte do corpo. Cada parte do corpo em si, fora do corpo, nada faz. Mas no conjunto orientado, comandado pela cabeça, pelo cérebro, que é o Senhor Jesus Cristo, se torna a igreja vencedora. E em sua essência, a igreja adoradora. Essa é a essência que o Senhor Jesus Cristo está trazendo para nós. E é isso que ele está ensinando aos discípulos, e é isso que ele está transmitindo para nós, e é isso que nós vamos aprender à medida que nós nos reportamos para esses irmãos lá no começo da era cristã, quando nós percebemos que esses homens se dedicaram, eles deram tudo, e quando eu digo tudo, a própria vida, todos eles sacrificaram suas vidas, mas não perderam a essência de adorador, porque sabia que muito mais tem o Senhor Jesus Cristo, tem o nosso Deus para dar àqueles que são verdadeiros adoradores. Então, Paulo, quando ele mostra isso, quando ele fala aos Efésios, quando ele fala aos Coríntios, quando ele escreve as suas cartas, ele está nos trazendo a esse pensamento. Nós somos um com Cristo. Fora de Cristo, nós não somos. Então, os discípulos, eles estão nos ensinando isso, clamando em alta voz, louvando em alta voz, se dedicando ao Senhor Jesus Cristo, dando tudo de si. Creio que esse momento é esse momento que nós estamos ouvindo essa palavra. Eu queria que você, nesse momento, estivesse pensando também. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Você vive essa igreja, porque do momento em que você entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você começou a fazer parte dessa igreja. Então eu quero que você, olhe, será que eu tenho sido um verdadeiro adorador, como aquele que Jesus Cristo falou para aquela mulher que adora a Deus em espírito e em verdade? Será que eu tenho me dedicado a Deus, mesmo dentro desse lockdown, mesmo desse confinamento, mesmo desse momento em que fisicamente nós estamos separados, no isolamento, quando ninguém nos vê? Será que eu tenho sido um adorador a Deus sozinho? É difícil, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então nós somos um, nós somos mais, nós somos 2, 3 e assim vamos sucessivamente aumentando esse corpo. Mas quando estamos sozinhos, nós não somos um, porque o Espírito Santo está conosco. Então, se o Espírito Santo está conosco, nós somos mais que vencedores. Nós somos essa igreja adoradora que glorifica a Deus. Você tem sido essa igreja adoradora? Onde você está? O que você está fazendo? Sei que nós cometemos erros. Eu falho, você falha. Isso não é condenatório. Isso é um momento para a gente pensar que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo, não. Então nós precisamos estar ligado, fundamentado nessa rocha que é Jesus Cristo, crescendo cada vez mais, mas sem perder a essência de adorador. Quando nós não olhamos para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, nós olhamos mais para nós mesmos, nós olhamos mais para as nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas falhas, mas isso não nos impede de continuar como igreja. O Senhor Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós falhamos, Ele não falha, porque Ele é essa rocha que é Jesus Cristo, ela é inabalável. Quando Jesus Cristo está lá no Sermão do Monte, ensinando os seus discípulos, seus primeiros discípulos, nossos irmãos, Ele encerra aquele Sermão do Monte falando sobre aqueles que firmaram sua vida na rocha e aqueles que firmaram sua vida na areia. Ali Jesus já estava começando a falar de si. Aqueles que estão firmados na rocha vão passar pelas mesmas intempéries, pelas mesmas dificuldades daqueles da areia. Mas os que estão firmados na rocha não perderão a sua essência. Os nossos irmãos nos ensinaram, os nossos irmãos viveram
para que nós possamos aprender através do testemunho deles como ser essa igreja adoradora, essa igreja que se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo e glorifica a Deus, e que através do seu louvor contagia as pessoas, clamavam em alta voz, contagiando tanto a multidão como contagiou também até os inimigos. Aqueles homens estavam tão dedicados que eles não estavam preocupados, eles só estavam dedicados. O que estava acontecendo com a multidão ou com aqueles que estavam se aproximando e admirando, até criticando, é o Espírito Santo quem vai cuidar, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é o que eu quero pensar com você no próximo ponto que a gente vai avaliar. A igreja, quando ela perde essa sua essência. Pense que isso também são igreja. Os chamados fariseus. Se você já leu a história, se você já estudou sobre os fariseus, você sabe que os fariseus são uma casta de hebreus, de judeus, que viviam pela lei e os profetas. Eles usavam as escrituras da época como uma forma de instrumento, de se guiar, de se orientar. Mas, infelizmente, a forma como eles usavam as escrituras não os fazia adoradores, os tornava frios, porque eles deixavam mais o elemento humano, o sentimento humano, o pensamento humano dominá-los do que aquilo que é a essência do Espírito Santo. E com eles foram perdendo a sua essência de adorador. Então, por isso eu digo, a igreja pode perder a sua essência, a igreja perde a sua essência. Diz assim, alguns fariseus estavam no meio da multidão. Eles estavam ali no meio da multidão. Estavam participando, eles estavam assistindo o que estava acontecendo naquele momento glorioso, que era a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, Jesus Cristo sendo aclamado rei, a entrada triunfal o Salvador dos homens do seu pecado. Mas eles não estavam entendendo isso porque eles estavam dominados por muitos sentimentos que não eram da vontade do Senhor Deus. Por isso ele dizia, repreende os teus discípulos. Os fariseus eram essa casta de estudiosos, de teólogos da época, que entendiam a palavra. Quando nós analisamos, quando nós estudamos a palavra, nós podemos ver, eles entendiam, quando eles buscavam na Escritura justificativa para acontecimentos que eles percebiam, mas eles não se deixavam vencer. Muitas vezes, nós vemos crentes fariseus, crentes que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas infelizmente a Bíblia não é o seu orientador. Um dos princípios da nossa igreja denominacional é a Bíblia como regra de fé e conduta, fé e prática. É por ela que nós nos orientamos, as nossas respostas, nós buscamos na palavra. Mas muitas vezes, quando a palavra confronta os nossos pensamentos, quando confronta os nossos sentimentos, se nós não entendermos e aceitarmos a vontade de Deus, nós permitimos que nós fiquemos acima. E aí nós estamos perdendo essa essência de adorador. Por isso eu digo, eles perderam a essência de adorador. O Senhor Jesus Cristo, quando ele se dirige aos seus irmãos judeus, ele não se dirige simplesmente repreendendo, ele se dirige repreendendo e ensinando. Quando ele os critica, não critica no sentido condenatório. Jesus Cristo diz que ele não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Mas ele tem que corrigir aquilo que está errado também, para que as pessoas possam se orientar naquilo que é a vontade de Deus. Quando ele critica os fariseus, é para ensiná-los também. Porque ele quer que todos sejam salvos. Mas infelizmente, esses irmãos não se deixaram ensinar nesse momento por aquele que é o bendito, que vem em nome do Senhor, o Rei dos Judeus. Eles estão enciumados, eles estão pesados em suas interpretações da lei, tanto que eles estudam a lei de Moisés, mas duplicaram a quantidade de lei de Moisés e colocaram até leis
que nem eles mesmos são capazes de cumprir, uma forma de manter a sua autoridade, seu autoritarismo, na verdade. Perderam a essência de autoridade. Infelizmente, existe crente que tem cara de crente, mas não é crente. Lê a Bíblia, mas não deixa se levar pela Bíblia. São péssimos testemunhas, dão maus exemplos. Não estou falando no sentido crítico condenatório, mas no sentido crítico para que a gente possa também avaliar as nossas vidas. Nós não podemos aqui, nós não tomamos o jugo sobre julgar a vida de ninguém. Não nos compete julgar, mas compete avaliar para que a gente possa estar olhando para dentro de nós mesmos e saber, eu estou fazendo a vontade do Senhor? Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou olhando para a Bíblia, é da vontade do Senhor? Porque quando a Bíblia diz a lei mata, é porque às vezes a minha interpretação da lei, ao invés de me trazer para Deus, vai me afastar de Deus. E se Paulo diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se a minha interpretação da palavra de Deus não me levar a Jesus Cristo, eu não posso comparecer na presença de Jesus Cristo, de Deus. Porque eu só posso ir à presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem faz isso, quem opera isso em mim, é o Espírito Santo de Deus. Então, esses homens enciumados, moldados pelo seu bem-querer, esqueceram de ser adoradores. Não adoraram a Deus. Cantam músicas, cantam canções, cantam salmos, mas não é cantar. Adorar é essência. Adorar é aquilo que vem de dentro. Adorar é aquilo que sai do coração, que sai da mente e que vai ao trono da graça de Deus como oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, não é simplesmente, como eu disse, não é simplesmente cantar, é adorar. O homem pode perder a sua essência como adorador. E como igreja, uma igreja local, uma igreja denominacional, ela pode perder a sua essência. Tenhamos cuidado com isso para que nós possamos olhar para a Bíblia, para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, para que nós nos aproximemos do trono da graça de Deus como verdadeiros adoradores. Por quê? Porque eu tenho certeza de que a igreja nunca vai perder a sua essência. Quando o Senhor Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. O apóstolo Pedro, ele diz, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele nos compara a pedras vivas. E ele chama Jesus Cristo de a pedra viva, eleita e preciosa por Deus, para Deus. E nessa pedra viva, eleita e preciosa para Deus, é onde a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é edificada. Ela vai crescendo. Então eu vejo cada crente, cada um que se aproxima do Senhor Jesus Cristo, cada um que recebe o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É essa pedra viva que Pedro chama, que vai sendo acrescentado, que vai sendo remontado, vai sendo colado com a essência do Espírito Santo e vai crescendo como edifício, como templo do Espírito Santo de Deus. Como eu disse no começo, sozinho nós não somos nada. Por mais importante que seja um órgão, se ele não tiver na cabeça, como ligado, a cabeça ele não é nada. Da mesma forma, uma pedra fora da construção, ela é só um entulho. Ou uma pedra à parte, mas ela não faz. Pode até ser bonita, mas ela não compõe a obra. E às vezes, aquela pedra que muitas vezes nem aparece, mas ela vai sendo ajuntada a tantas outras que vão sendo acrescentadas a ela, que vai sendo acrescida, que vai juntando, que vai remontando. No final, aparece um edifício, aparece um prédio, aparece uma casa, aparece uma mansão, aparece uma obra de arte. Essa é a essência que eu creio que o Senhor Jesus Cristo disse.
as pedras clamarão. Eu não penso, eu não duvido na forma literal. Se o Jesus Cristo estivesse falando das pedras, as rochas daquele momento, os pedregulhos, eu creio que ele faria isso, ele tem poder para isso. Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo está falando da igreja. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando como igreja, é que nós nos valorizemos, por mais simples que seja a nossa participação dentro dessa obra que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, como especial do Senhor Jesus Cristo. Afinal, foi Ele que deu a sua vida por mim e por você. Foi Ele que se sacrificou por mim e por você, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, que tipo de pedra eu sou nessa construção? Será que eu faço parte dessa construção? E se eu faço, onde está o meu lugar? Às vezes não é destaque, mas às vezes é essencial. Às vezes você não tem uma posição em que apareça, mas a sua posição como adorador é essencial na presença de Deus. São esses adoradores. Ele não mudou a sua busca. Ele não parou a sua busca. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, ele vai continuar procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é que nos dias de hoje nós temos participado como igreja do Senhor? Como é que nós temos vivido essa igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu não estou falando de placa denominacional, estou falando da essência da igreja. A igreja universal, a igreja que vai estar na presença do Senhor na eternidade. A noiva de Cristo que ele vai voltar para buscar e apresentar e vai unir-se a ela para sempre. É essa igreja que eu e você fazemos parte, se eu e você temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você faz parte dessa igreja e você tem se dedicado a essa igreja. Quando eu falo dedicado, eu não falo de participação, aquelas que cantar, tocar, é a sua participação. Como eu falei no começo, muitas vezes nós precisamos cultuar a Deus dedicando os nossos dízimos e oferta. Enquanto estamos vivendo aqui, precisamos estar aí no nosso espaço físico. Então, o nosso espaço físico tem gastos. Quando nós damos dízimo, não é por mandamento. Abraão, quando ele deu o seu dízimo, não foi mandamento, foi agradecimento a Deus pela vitória que ele alcançou. Não existe na Bíblia mandamento, existe orientação de ofertar, de dizimar. Então, quando nós fazemos isso de coração, nós estamos agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus já derramou sobre nossas vidas. Quero convidar você também a dedicar a sua vida, não simplesmente da questão do dízimo, mas na participação. Onde você está, a sua vida é uma Bíblia viva, onde as pessoas leem. As suas palavras têm contagiado as pessoas. E quando eu falo isso, eu tenho muita preocupação comigo mesmo, porque eu sei que eu falho nisso. Por isso muitas vezes eu me prostro diante do Senhor Jesus Cristo pedindo perdão, e Ele corrija em mim aquilo que o meu eu quer se sobressair, para que Jesus Cristo esteja acima. Para que quando eu fale às pessoas, eu não fale de mim, mas eu fale das maravilhas, dos milagres que os discípulos testemunharam e do milagre que Deus já operou na minha vida. Por quê? Porque eu era um condenado à morte eterna por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, agora liberto do pecado, eu sou salvo e tenho meu nome escrito no livro da vida, porque a Bíblia me diz isso. É o Senhor Jesus Cristo quem faz isso. E a Bíblia diz: aqueles que o Senhor enviou a Deus, aqueles que o Senhor enviou a Jesus Cristo, nada pode afastar da presença dele. Então, mesmo eu falhando, quando eu volto ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza de que o Senhor Jesus Cristo vai usar a minha vida. Quero ser um verdadeiro adorador. Quero
permanecer no verdadeiro adorador. E você? É um verdadeiro adorador? Você tem participado como um verdadeiro adorador? Pense nisso. Vá buscar dentro de você, no seu coração, nos seus pensamentos, como é que está vivendo na presença de Deus. E a minha oração é que Deus possa estar, através do seu Espírito Santo, te orientando, te corrigindo, te salvando, te fazendo essa pedra viva que clama a glória do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor na tua vida. Amém. Quando nós começamos agora, nós falamos da primeira igreja, aquela dos discípulos, que estavam clamando, que estavam adorando a Deus, a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo, e clamando aquele hino: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória a Deus nas alturas. Esse hino continua ecoando em nossas vidas. Infelizmente, ao longo do tempo, algumas pessoas foram perdendo essa essência de adorador. A igreja, ela sofre esse ataque do inimigo. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mantenha firme a sua fé. Mantenha firme o seu olhar no Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza de que você é essa pedra. E continue clamando, continue aclamando, continue adorando, continue sendo usado por Deus. Dentro desse lockdown, na saída desse lockdown, desse confinamento, que tentou prender a igreja, mas as pedras clamaram através da internet. As pedras clamaram através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube e de outras formas de comunicação. As pedras clamaram nos telefones, nos contatos. Nós não perdemos a nossa essência de ajuntamento sadio, ajuntamento saudável, que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Quero convidar você a ir até o final. O irmão vai estar exibindo aí a nossa conta, para que você possa estar contribuindo, ofertando a Deus pelas bênçãos que Deus já tem derramado na sua vida. Se você que é nosso ouvinte, mas não faz parte, quiser cooperar, sinta-se à vontade. Não é nenhum constrangimento. Não é usual de nosso, mas se quiser, seja bem-vindo. E quando reunirmos, quando voltarmos, seja nosso convidado. O nosso endereço é Rua Jaú Passi, 522. Logo, logo nós estaremos firmando a data do nosso reencontro. E você é nosso convidado especial. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer, Deus. Clamar que a tua palavra chegue a cada coração nesse momento, Deus. Que o teu Espírito Santo possa impactar os verdadeiros adoradores, para que continuem como verdadeiros adoradores, buscando cada vez mais viver essa essência daqueles que o Senhor Jesus busca, daquele que o nosso Deus busca. Aqueles que estão se afastando, que estão vivendo às vezes dentro da sua maneira de pensar, do seu egoísmo, às vezes lendo a Bíblia, mas não sabendo interpretar a Bíblia, que o Senhor possa ensiná-los, repreendê-los e trazê-los para esse ajuntamento saudável que é a tua igreja. Que continuemos como pedras vivas, clamando, bendizendo o Senhor Jesus Cristo, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Continuamos clamando pelos nossos irmãos que estão internados, pelos nossos irmãos empregados também, que colocam às vezes a vida deles em risco, que tem que sair todo dia, enfrentando essa situação. Que o Senhor esteja protegendo, Deus, para que não sejam contaminados, que não sejam contagiados, mas que eles contagiem as pessoas pela expressão de beleza do Senhor Jesus Cristo em suas vidas.
Abençoa-nos, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que o conforto e o consolo do Espírito Santo esteja com a tua igreja, hoje e eternamente. Amém. Deus vos abençoe.